Dois engenheiros, Aaron e Abe, complementam seus trabalhos diários com projetos de tecnologia empresarial trabalhando na garagem de Aaron junto com Robert e Philip, outros dois colegas de trabalho. Porém, Aaron e Abe tinham propósitos em comum. O objetivo dos dois rapazes era criar uma máquina para diminuir o peso dos objetos. Aos poucos, com muitos esforços e pesquisas, eles conseguiram flutuar confetes de papel. Mas quando eles testaram objetos um pouco mais pesados, parte da máquina se danificou. Dias depois, Aaron mostrou a Abe os ajustes que fez na máquina tornando-a mais estável, mas reparou certa anomalia nela. Sem saberem que utilizar a máquina, eles preferiram não divulgá-la. Ao mesmo tempo, Abe se aproximava de Rachel para conseguir patrocínio do seu pai, o Sr. Grandier. Abe assumiu a tarefa de quantificar e explicar o engenho. Assim, meses se passaram, e Abe continuou aperfeiçoando a máquina. Certo dia, Abe vai até o encontro de Aaron que estava sentado em um banco em frente à empresa e Aaron pergunta o que houve, pois Abe não atendia ao telefone. Abe mostra a Aaron que conseguiu multiplicar uma proteína de um fungo que levaria anos para ser produzida colocando-a em sua máquina. No local da máquina, Abe explica a Aaron que objetos deixados no campo de redução de peso exibem anomalias temporais, procedendo normalmente, desde o tempo A, quando o campo foi ativado, para cronometrar B, quando o campo estiver desligado, depois para trás de B de volta para A em uma sequência de repetição contínua, de modo que os objetos possam deixar o campo no presente, ou em algum ponto anterior. Abe refina esse conceito e constrói um aparelho de tempo estável, a caixa, dimensionado para acomodar um sujeito humano. Abe usa esta caixa para viajar 6 horas em seu próprio passado. Ele liga a máquina no horário que quer voltar, e depois vai a um quarto de hotel para não interagir ou interferir com o mundo exterior. Depois ele entra na caixa e espera por 6 horas, voltando assim 6 horas no tempo. Após sair da caixa, Abe vai ao encontro de Aaron e explica os procedimentos para ele. E também o leva para a instalação de autoarmazenamento que abriga a caixa. Eles assistem à versão anterior de Abe entrar na instalação e o seguem até ele entrar na caixa, pois a cópia irá fazer o que Abe fez. Aaron fica um pouco surpreso, e pede para Abe não fazer essas viagens sem ele. Os dois têm a ideia de investir em ações, vendo quais delas valorizaram no final do dia, e usam a máquina para voltarem no tempo e comprá-las pela manhã. Então na terça-feira os dois ligam a máquina às 8 horas e 50 minutos, depois se isolam em um quarto de hotel, desligam os telefones, televisão, despertadores e fecham as janelas para não serem vistos por alguém conhecido e causar transtornos na linha do tempo. Os rapazes passam o tempo jogando, quando às 2h30, eles saem para comprar oxigênio e máscaras, ligam para a corretora de ações para saber quais subiram de valor, e às 15 horas e 20 minutos entram na máquina para retornarem às 8 horas e 50 minutos do mesmo dia. Assim, eles ficam felizes comprando as ações que vão se valorizar no final do dia. Depois, eles observam suas cópias entrarem na instalação da caixa para voltarem no tempo também e sumirem. Em casa, Aaron admite a Abe que tem vontade de dar um soco em um tal de Platt que provavelmente era amigo de Aaron mas o passou para trás com uma invenção que o fez ganhar muito dinheiro. E depois queria voltar no tempo para falar a ele mesmo não fazer isso. Abe fica pensativo com o que o amigo falou e diz que ele não pode fazer isso. A esposa de Aaron diz para ele fazer uma detetização na casa pois acredita que há ratazanas no sótão. Ele diz a ela para não se preocupar, que são apenas pássaros. Abe ficou ainda pensativo com a história do Platt, e diz a Aaron que mesmo o amigo impedindo ele mesmo de bater no Platt, teria de convencê-lo a entrar na caixa e sumir. Na quarta-feira, os dois repetem o mesmo processo de viajar até amanhã do mesmo dia. Mas antes de entrar na máquina para voltar no tempo, Abe diz a Aaron que seria justo compartilhar com Robert e Philip sobre a máquina do tempo já que eles contribuíram em parte no invento. Mas Aaron não quer que ninguém saiba sobre a máquina e que prefere dar a garagem e patentes para os outros colegas continuarem o projeto deles. Assim, eles entram na caixa, e após sair dela, Aaron sangra o ouvido devido aos efeitos exaustivos das viagens no tempo. Abe fica preocupado com o sangramento de Aaron. E assim, eles continuam a comprar mais ações. Abe abre a garagem para Robert e Philip. E Robert diz que na sua festa de aniversário,
o ex-namorado de Rachel entrou com uma arma, e Aaron conseguiu impedi-lo de fazer alguma besteira. Abe não gostou que o amigo, um pai de família, ter se arriscado tanto assim. Mas Aaron acha que fez certo em proteger as pessoas da festa, e diz que isso aconteceu na noite em que Abe lhe contou sobre a máquina. No outro dia os dois já estavam no quarto do hotel esperando as horas passar, e eles se preocupam com o que pensa o atendente do armazém onde está a caixa, quando os vêem entrando e não os vêem saindo. E também o que pensa o recepcionista do hotel vê-los todos os dias ficarem 6 horas trancados no quarto. De repente, um telefone toca e era o de Aaron. Abe fica perplexo com o desleixo de Aaron, pois ele não podia levar o celular para o hotel. Aaron atende e era a esposa. Após voltarem no tempo, eles vão a uma lanchonete quando o telefone de Aaron toca novamente. Abe fica um pouco irritado com isso, e os dois temem que a simetria tenha sido quebrada, pois concluíram que o telefone do duplo de Aaron não irá tocar. Na madrugada de sexta-feira, Abe é acordado pelo barulho de alarmes de carro ligados por alguns garotos do bairro. Ele tem uma ideia e vai à casa de Aaron. Abe sugere que Aaron vá na casa de Platt e dá um soco na cara dele, e depois voltem no tempo às 5 horas da tarde para depois eles afugentarem os garotos e impedi-los de ligarem os alarmes dos carros, evitando assim, que o duplo de Abe acorde e tenha essa ideia. Aaron pergunta como eles vão voltar se a máquina não está ligada. E Abe diz a ele que tem ligado a máquina todos os dias às 5 da tarde. Então os dois concordam em fazer esse teste de quebrar a simetria sem trazer consequências no futuro e ao mesmo tempo realizar o desejo de Aaron de bater no Platt. Então os dois seguiram de carro até a residência de Platt, quando Aaron avistou o Sr. Grendir que parecia estar seguindo Aaron na porta de sua casa. Aaron disse que o tinha visto arrumado e com a barba feita horas depois de ter saído da máquina, e agora ele parecia estar bêbado e a barba por fazer. Os dois rapazes saem do carro para segui-lo, até o Abe parar em um jardim onde encontra outras duas versões do Sr. Grendir deitadas na grama. Os dois ficam em pânico, pois de alguma forma o Sr. Grendir soube e usou uma das caixas do tempo. E cada um questiona o outro se teriam contado a ele sobre a caixa. Mas os dois negaram. Abe soube que o Sr. Grendir ficou em coma, e ele conclui que essas viagens no tempo são muito perigosas. Então Abe vai até o depósito para entrar em uma outra caixa que ele havia criado caso as coisas fugissem do controle. A caixa retaguarda, o qual estava ligada desde a manhã da segunda-feira para permitir a viagem no tempo até o início de tudo. Ele toma remédios para diminuir seu metabolismo e leva consigo mais balas de oxigênio e óxido nitroso para viajar dentro da caixa por 3 dias e meio. Chegando na segunda-feira, ele encontra o segundo Abe e o apaga para tomar o seu lugar. Ele vai até o Aaron que está sentado no banco como na primeira vez que o encontrou, e desmaia devido aos efeitos da viagem do tempo de 3 dias. Aaron socorre e o seu fone de ouvido cai mostrando que Aaron estava, na verdade, gravando as conversas de Abe. Aquele, não era o primeiro Aaron que não sabia da máquina do tempo. Aaron conta a Abe, que na terça-feira descobriu a caixa retaguarda e a usou escondido de Abe para voltar na segunda-feira porque não ficou satisfeito com o incidente do ex-namorado de Rachel na festa, pois acredita que ele seja um perigo e quer voltar para lidar melhor com a situação. Ele configura 2 caixas retaguardas desmontadas e traz consigo ligando elas imediatamente na segunda-feira. Será uma caixa para o Abe e para o Aaron que permitirão que eles voltem mais uma vez às 5 da manhã de segunda-feira, caso precisem. Aaron planejou gravar o dia para repetir a segunda-feira quantas vezes for necessário até se livrar do ex de Rachel para sempre. Porém, quando ele volta, estará coexistindo com o Aaron que não sabe ainda da caixa do tempo. Ele apaga o outro Aaron colocando sonífero no seu café da manhã, o coloca no sótão da sua casa e assume sua identidade. Não havia ratos no sótão e sim o Aaron do início. Então Abe o encontra no banco da praça, e Aaron fingindo não saber sobre a caixa, começa a gravar a conversa deles. Às 15 horas da tarde Aaron joga basquete com seu amigo e o convida junto com o ex de Rachel para a festa que acontecerá naquela noite. Então ele aparece na festa e desarma o ex de Rachel, e é tratado como herói pelos amigos. Então Abe e Aaron seguem viajando no tempo e comprando ações, até que na madrugada da sexta-feira, os dois veem 2 versões do Sr. Grendir coexistindo. É aí que Abe usa a caixa retaguarda sem saber que Aaron a trocou. Aaron usa a sua caixa retaguarda também para voltar na segunda-feira,
pois acredita que o que aconteceu com o Sr. Grendir tem algo a ver com Rachel e o seu ex, e quer garantir que ele vá preso para sempre e não apenas ser desarmado. Mas quando Aaron volta, estará coexistindo com mais dois Aarons. O Aaron do sótão que não sabe de nada, e o Aaron que o trancou no sótão. O Aaron que acabou de chegar tenta lutar com o outro Aaron, mas está muito fraco das muitas viagens no tempo, e então os dois resolvem conversar. O Aaron do futuro diz a ele que conseguiu desarmar o ex de Rachel, mas algo deu errado no futuro que fez o Sr. Grendir viajar no tempo, e Aaron teve que voltar. Então o Aaron do passado decide ir embora, deixando o Aaron do futuro no seu lugar já que ele está mais investido no plano de garantir que o ex de Rachel seja preso. Depois disso, ele vai ao encontro de Abe que desmaia. Abe ficou perplexo quando soube do que Aaron fez, mas aceita ir à festa para pôr fim nesse problema do ex de Rachel, e os dois conseguem detê-lo com sucesso. Na mesma noite Aaron dorme, e Abe fica pensando no que aconteceu e está decepcionado com Aaron. No outro dia, Aaron vai ao aeroporto para fazer uma nova vida em outro país, e o Aaron do sótão será encontrado e continuará a sua vida sem saber da caixa do tempo. E Abe declara sua intenção de permanecer na cidade, e sabotar o experimento original da caixa para impedir o Abe do passado de viajar no tempo. Os dois amigos se separam tendo sua amizade rompida, e Abe avisa Aaron para sair e nunca mais voltar. Depois Aaron aparece em outro país comandando um projeto maior da caixa do tempo, mostrando que não aprendeu nada com seus erros. Obrigado por assistir até aqui. Conta nos comentários o que você achou desse filme. Não se esqueça de curtir, se inscrever no meu canal e ativar o sininho para receber notificações de mais resumos de filmes. Muito obrigado, e até a próxima!